pessoal, beleza? Bom, galera, temos aqui um iPhone 11. Esse aparelho aqui não tá ligando, beleza? Então eu separei aqui somente as placas, tá separada, mas a placa que a gente vai trabalhar é essa aqui. Então quando você pega aí um aparelho que não liga, né, principalmente esses que tem que separar as placas, na maioria dos casos, quando não liga, você vai ter que separar as placas, tá? Nesse caso aqui, talvez não precisaria, tá? Mas eu já separei aqui as placas, então eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês uma análise completa que a gente tem que fazer quando a gente pega um aparelho desse que não liga, tá? É claro que você vai ter que fazer o básico e eu vou mostrar para você que você, às vezes, pulando o básico, você pode se meter em problemas, tá? Nesse caso aqui, a gente conseguiria identificar o defeito do aparelho sem precisar separar as placas, tá? Mas eu separei aqui para mostrar para vocês. Então, a parte da separação aqui, vocês já estão cansados de ver aí nas aulas aí, como que a gente faz para estar fazendo esse tipo de separação aí, beleza? Então, tá aqui o aparelho. Eu vou alimentar aqui o aparelho com 4 volts aqui, né, na fonte. Beleza? Alimentei 4,4 volts e estou com 3 amperes na fonte, tá? Então, o aparelho está alimentado, não tem consumo inicial, não tem consumo inicial aí, tá? E aí, como que a gente vai saber onde que a gente tem que fechar a curta aqui para a gente poder ligar o aparelho, né? Já que o botão de power está no conector na placa de baixo, né? Tá nessa placa aqui o conector de power. Então, a gente vai conseguir fazer nessa aqui também. Tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Eu vou usar aqui o JCID, eu adquiri ele agora. E eu estou testando ele aqui ainda e estou gostando bastante dele, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aí o funcionamento básico dele, beleza? Então tá aqui, já abriu aqui o esquema, né? A gente vai clicar aqui no lado esquerdo, ó, iPhone, iPhone séries, né? Beleza? Vamos clicar aqui em iPhone 11 e aqui, ó, ele tem essa primeira opção aqui que seria o do layout da placa, né? Desenho aí da placa. Os outros aqui são parte aqui de antena, parte de câmera, beleza? Câmera frontal, seria flex, tá? Então, a gente vai dar 2 cliques nesse daqui, ó. Deu 2 cliques. Na primeira vez que você vai abrir ele vai demorar um pouco, tá? Ele vai ficar carregando várias guias aqui, fazendo o download de várias guias, tá? Nesse caso aqui, abriu instantaneamente, porque eu já estava com ele funcionando aqui, beleza? Então, aqui do lado esquerdo, superior, ó, você pode clicar aqui em List, daí vai fechar essa lateral aqui e vai ficar só com a placa aqui, ó, beleza? E esse aqui do lado direito, a gente pode puxar ele um pouquinho mais aqui assim, ó. Deixar aqui mais ou menos no meio da tela. Porque esse aqui, ele vai abrir pra gente o esquema elétrico. Na verdade, ele já abriu pra gente aqui o esquema elétrico do aparelho, tá vendo? Da placa do iPhone 11. Então tá aberto aqui o esquema elétrico do aparelho. Beleza? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente separar as placas do aparelho, a gente vai dar um toque aqui no botão de power. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês onde é que é o power, né? Então a gente vai vir aqui no programa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu não sei usar esse programa aqui ainda. Então vou digitar aqui em cima. Power. Ei. Eu acho que aqui não vai caçar. Bom, aqui ele não achou. E também eu acho que ele não tem. Deixa eu ver. Eu não sei ainda o funcionamento desse. Porque nas SW, pessoal, a gente consegue achar. Ó. Vou abrir aqui as SW para a gente ver. Só para a gente fazer essa busca aqui. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Funcionamento aqui nas SW. Mas vou mostrar nessa aqui no iPhone 11 de novo. Então, tá aqui iPhone 11. Eu cliquei aqui na parte superior. Então, você vai digitar aqui, ó. Em cima, ó. Aqui embaixo, na verdade, ó. Power. Ele já abre aqui, ó, duas opções, né? Seria do botão de Power, tá? Então, essa opção aqui, ó, seria nessa placa de cima, tá? Seria nessa placa de cima. Esse outro Power Key aqui, ó, seria na parte da... Ele já vai para a placa de baixo também, tá? Quer dizer, naquela opção, ele já vai na placa de baixo. Essa aqui sai direto do PMU, ó, do PMU para o processador Button Power Key, beleza? E a outra é o que passa para a placa de baixo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui ele passa para a placa de baixo
E aí vai lá naquele conector lá que eu mostrei para vocês, né? Ó, cadê? Aqui, ó. Então ele vai, aquela parte ali, vai aqui nos conectores aqui, que eu falei para vocês. No caso, ele vem nesse conector aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, nessa parte, ó, tá vendo? Nesse pad aqui, ó, na reta desse test point, ó. Então aqui que a gente vai fechar curto desse pad aqui com terra para poder startar o aparelho, tá? Então vou colocar aqui. A placa está alimentada, não tem consumo inicial. Então tá aí, ó. O botão de power é esse daí, ó. Se a gente colocar o nosso multímetro em escala de voltagem, uma ponteira no terra, por exemplo, esses pads aqui, geralmente a maioria deles são terra, esses da laterais. Então vou tocar num desse aqui, porque eu vi lá no esquema também que é terra. Vocês lembram que é na reta do test point, né? Aqui o test point, e aqui é o botão de power. Aqui é o botão de power. Vou tocar aqui em cima desse amplificador, porque aqui eu sei que é terra. Vamos ver. Olha lá aí, ó. Tem 1.8 volts. Deixa eu ajeitar aqui o multímetro, porque esse multímetro ele buga, não sei porquê. E às vezes ele não aparece ali, ó. Então tá aí, ó. Ó, na reta do test point, tá vendo? O test point é aqui, então o botão de power seria aqui, ó. Aí, ó, 1.77, né? 1.8 volts praticamente. Beleza? Então aqui, desse pad aqui, eu tenho que fechar curto com o terra, tá? Esses daqui espertos aqui são todos terra, ó. Então eu posso fechar curto desse aqui com um desses aqui. E o aparelho já deveria dar um consumo de 60, 70 mAh e começar a iniciar, né? Então vou tocar ali e vou tocar num pad desse aqui que seria terra. Olha o consumo na fonte. Eu vou abrir aqui a PowerZ. Acho que é assim. Eu vou deixar assim. Eu vou dar aqui, ó, RUM, para iniciar a captura aqui para mim. Pronto, iniciou a captura. Vocês estão vendo aqui o gráfico na parte azul. É corrente, tá? E esse aqui é a voltagem, né? Então eu estou com quase 4.5 volts na fonte. Esse aqui é a corrente, ó. Então, quando eu dou um toque no botão de power, não sei se está aparecendo no microscópio para vocês, mas eu vou tocar lá no botão de power agora, tá? Ó, eu vou tocar no botão de power e vou fechar curto com terra. Então, aqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó, mas a hora que eu dou um toque no botão de power, deixa eu ver aqui. Ah, tô com o negócio errado aqui. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Tô com a Power Z aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o seguinte, ó. Aqui na Power Z, quando a gente clica na Power Z, aqui, ó. Ó, tô com a Power Z aberta. Deixa eu ver o microscópio, tá aparecendo, beleza. Então, tô com a Power Z aqui. Eu vou clicar aqui, ó, para ele iniciar a captura para mim. Pronto, ele começou a iniciar a captura. Ele vai aparecer o gráfico aqui, ó. A parte amarela aqui em cima seria a voltagem, tá? Em quase 4.5 volts, né? E aqui embaixo, esse azul seria a corrente, tá? Consumo de corrente. Então a gente está aí com o aparelho conectado na fonte, beleza? Eu vou fechar aqui o curto aqui no botão de power e vocês vão ver aí a atividade aí, ó. Na parte azul. Vamos ver se tem atividade. Não teve. Na minha fonte, às vezes, ele dá um consumo. Pronto, eu vou colocar na outra câmera aqui para vocês verem, porque aqui na PowerZ ele não foi. Pronto, eu coloquei aqui na minha fonte agora, porque lá na PowerZ não está dando para capturar. É muito rápido. Deveria ter capturado lá na PowerZ. Eu achei que ia capturar, mas não capturou. Então, eu vou tocar no botão de power e vou tentar ligar o aparelho. Ó, 30 mAh, você viu? Vou tentar tocar de novo. Olha lá, ó. Ó, vai em 30 mAh, ó. E zera. Então, pessoal, vocês viram aí, né, que o aparelho, ele dá só um pico, né, de 30 mAh aí. Somente isso, né? E o aparelho não inicia, né? Não dá nenhum
nenhum sinal aí de que vai iniciar, né? Então, tem alguma falha crítica nesse aparelho. Então, o que acontece, pessoal? Esse aparelho ele não está iniciando, né? Então, o que, que a gente faz nesse caso aqui, ó? Quando vocês pegarem esse tipo de defeito aí, que o aparelho dá um pico ali de corrente e zera, deixa eu parar aqui minha Power Z. Vocês dão um pico aí de... Você dá um toque no botão de Power. O aparelho ele dá um pico de consumo e zera. A primeira coisa que vocês têm que fazer é verificar se esse aparelho não tem curto, né? Não tem curto na placa, beleza? Então, com a placa ainda unida, né? Ela está unida aqui a placa. O primeiro que vocês vão desconfiar aqui, ó, é a memória NAND, tá? Em volta aí, ó, da memória NAND. Então, vocês vão testar aí todos esses capacitores aí em continuidade com terra, para verificar se não tem continuidade com terra, tá? Beleza? Porque essa falha pode estar aí por esses capacitores aí, tá? Beleza? Então, eu vou colocar aqui o aparelho na fonte e eu vou mostrar para vocês. Caso vocês não encontrem curto aí, vocês vão ter que separar as placas, beleza? Separando as placas, vocês vão testar aí, ó. Vão procurar por curto aqui em volta do PMU principal, beleza? Lembrando que as linhas que vão no processador, vocês têm que analisar se é curto, tá? Porque geralmente elas vão apitar. Deixa eu ver se eu acho uma linha aqui que vai no processador, só para me tirar de referência aqui para vocês e a gente dá prosseguimento aqui, tá? Vou achar aqui, por exemplo, as linhas PPGPU, pessoal, vocês não vão analisar essas linhas aí, porque essas linhas, geralmente, elas vão funcionar somente depois da hora que o aparelho já deu imagem, está quase iniciando, tá? Então aqui, pessoal, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, essa linha aqui da PPGPU só como exemplo, tá? Então vocês estão vendo que aqui está dizendo para mim ó, que tem que ter uma resistência, em condução reversa, ela vai dar uma resistência aqui aproximadamente de 0,4, né? Então se eu tocar nessa linha aqui, a saída dele é esse aqui, ó, do PMU, né? Vamos tocar do outro lado. E aí a gente pode testar, por exemplo, nesse capacitor aí, ó. Olha, esse capacitor aqui. Então, deixa eu ver aqui se o microscópio está aparecendo. Ele está. Então, vou colocar na mesma forma que está aí para vocês. Vou colocar a ponteira. Ó, vou colocar o multímetro em continuidade, né? Vou colocar uma ponteira no terra e com a outra a gente vai testar. Então, seria esse aqui, ó. Esse aqui seria a terra. Olha bem, deixa eu ver se o multímetro está aparecendo. Deixa eu ver se ele está funcionando. Tá. Então, vocês olhem bem o valor que dá no multímetro, pessoal. Ó, esse lado aqui é terra, ó. Então ele deu 0,0, beleza? O outro lado, ó, que seria o positivo, né, da linha PPGPU, ó, ele deu 6,3 ohms, tá? Vocês estão vendo que tem o desenho ali da ferradura, né? Então deu 6,3 ohms, tá? Isso aqui não é curto, pessoal, não é curto, tá? Isso aqui é baixa resistência, beleza? Curto seria esse daqui, ó. Se ele desse ali, ó, 0,1, 0,2, no mínimo, aí seria curto, tá? Mas isso aí não é curto, ó. Ó, tá apitando, mas ele está dando 6,2. Deixa eu colocar aqui em condução reversa agora. Em condução reversa, o lado negativo, ó, ele dá 0,002. O lado positivo, ó quanto que deu? 0,011. Se tivesse dando 0,04, dependendo da linha, ainda não seria curto, tá? Seria bom você analisar, por exemplo, com uma placa espelho, mas não seria curto, beleza? Então, galera, primeira coisa, né? A gente testaria curto lá em volta da memória. Não achou curto em volta da memória? Aí teria que separar as placas, né? Então, eu pulei aquela etapa de separar as placas justamente para fazer isso aqui para vocês, ó. Porque se vocês separar as placas sem analisar a memória, curto lá em volta da memória, por mais que você do iPhone XS, acho que do XS, não, do iPhone 11 mesmo para cima, pessoal, quando você toca no botão de power, quando a memória NAND está em curto, iPhone XR, quando a memória está em curto, ou alguma das linhas que alimentam a memória estão em curto, quando você toca no botão de power, às vezes ele dá uns picos de 400 mAh, 0, 400, 0, 400, 0, e fica nesse ciclo aí, entendeu? 400, 0, 400, 0, entendeu? E aí o aparelho não inicia, não dá imagem, não dá luz, não dá nada.
beleza? E nesse caso aqui do iPhone 11, você viu que o consumo foi ali em 30 miliamperes, né? Em 30 miliamperes. Se você tivesse uma fonte de 3 dígitos somente, seria como se ele consumisse só 3 miliamperes, tá? Só que aí você acrescenta um zero no final e seria 30 miliamperes, beleza? Então, a gente já analisou lá, já analisou, por exemplo, eu tô fazendo a simulação aqui para vocês. Então, vamos supor que você analisou a memória, em volta da memória, não achou curto em volta da memória. Aí você separou as placas, testou curto aqui em volta do PMU principal e também não achou curto. Então, a gente vai para a segunda etapa, que é fazer aí a varredura e análise aí de todas as voltagens da placa, tá? Como vocês viram, essa placa aqui, ela só vai em 30 miliamperes e depois zera, né? E eu seguro o botão de power lá, ele continua zerado, ele não fica no ciclo de 30 e 0, 30 e 0. Ele vai só em 30 miliamperes, detectou alguma falha no aparelho, ele não iniciou mais, né? Ele quietou, o consumo dele caiu a zero, e aí você tem que ficar tocando de novo na pinça, para poder, com a pinça ali no fechando curto entre os pads ali do botão de power, para ele poder levar a atenção de novo, tentar iniciar. Só que é muito rápido, né? Você toca, ele vai a 30 e zerou e acabou. E aí não tem como você ficar tocando com a pinça lá o tempo todo para você testar a saída, né, do PMU, porque a gente vai ter que fazer uma varredura geral em todas as saídas do PMU para ver se tem alguma tensão falhando, tá? Para ver se tem algum indutor falhando, beleza? E como que a gente vai fazer isso se você toca no botão de power, ele vai 30 e 0 e não dá mais atividade? Você vai ter que pegar uma carcaça ou um flex, né? O flex aqui de carga. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Pessoal, tô com essa câmera que eu tenho que estar virando porque a outra tá focada lá no osciloscópio, tá? Que a gente vai ter que usar o osciloscópio ali. Então você vai conectar a placa, né? Vou conectar a placa aqui no flex de carga, ó. Pronto, conectei aqui a placa no flex de carga. Beleza? Conectei a placa no flex de carga. E aí sim, ó. Eu vou conectar. Voltando aqui, pessoal. Então agora eu vou conectar aqui, ó, o meu cabo, né? Meu cabo de carga, né? Tá conectado lá no carregador. E aí eu vou conectar aqui na carcaça. E aí vai ser como se o aparelho ficasse tentando ligar o tempo todo, tá? Vai ficar tentando ligar o tempo todo. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui no aplicativo, né? No esquema elétrico. E aí você vai, aqui tá nosso PMU, né? Ó, nossa unidade Power Manager. Então você vai pegar, clicar nele em qualquer ponto. E aí você vai vir do lado direito aqui, ó. Vai vir do lado direito e vai começar, por exemplo, aqui a memória NAND, ó. Ó, isso aqui é memória NAND, tá vendo? Então você vai pegar e descer para baixo, né? No caso, a U2700, que é o nosso Power Manager. O U2700. Vou deixar um pouco mais para cima aqui para vocês verem. E aí vocês vão ter que analisar todas as saídas, tá? Ó, isso aqui é saída, tá vendo? Ó, PP1V1S2 é saída. Ó, PPAV S1. Ó, debug 6, default 1.1 não sei o que lá, beleza? Ó, PP1V2, né, no caso. Vocês têm que analisar todos esses bugs aqui, ó, tá? Todos esses bugs. Esses aqui também, ó, vocês têm que analisar 1.8 S2, 1.8 I/O, 1.8 touch, aqui, ó. 1.2 NAND, I/O, NAND, né? 0.9 NAND. E aí, quando vocês terminou aqui, vocês têm que vir para a parte de baixo, ó. Tem mais saída aqui, ó, do 2700, ó, tá? Tem mais saída aqui, ó, PP0V6, né? E mais, a outra aqui, ó. Tá vendo que tem várias saídas? Tem 3 bobinas, né? Mas vocês vão pegar a saída dela, que no caso se torna uma linha só, que seria essa aqui, ó. PP-CPU Core. Tem mais outra aqui, ó. Ó. Vendo? Aqui tem 2 bobinas, 2 indutores, só que ele se transforma em um só aqui nessa linha, tá vendo? Aí vocês vão ver aqui, ó, 0.9, tá vendo? Então vocês vão clicar nesses componentes aí, ó. Vamos voltar lá em cima, pra gente começar lá do começo, só para vocês terem uma noção, tá? Mas a gente não vai medir todos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou mostrar só alguns procedimentos aqui, algumas medições, para vocês saberem como é que a gente faz. Aí vocês têm que medir todas e verificar. Todas que for PP-GPU, PP-GPU SD-RAM, essas voltagens não vão aparecer
porque o aparelho não iniciou, tá? Essas PP-GPU, PP-GPU SDRAM, essas linhas só vão aparecer voltagem quando o aparelho já está quase iniciando. Então, por exemplo, temos cinco indutores, né? Essas aqui são indutores duplo. É uma bobina só com duas dentro, ó. Tá vendo? Tem duas aqui e aqui tem mais uma. E essa linha aqui é o quê? Ó, PP-CPU Core, tá vendo? Ó, PP-CPU Core. E ela vai de uma tensão de 0,4 volts até 1,15 volts, tá? 1,1 volts no caso, mais ou menos, tá? Então ela pode ter de 0,4 a 1,1 volts, beleza? Então o que vocês vão fazer, ó? Ou vocês selecionam aqui, no caso aqui da JCID, vocês podem selecionar a linha assim, ó, o nome da linha, e aí ele vai mostrar para vocês aqui do lado esquerdo, ó, ele mostrou aqui todos os componentes que estão ligados nessa linha, tá? Então é bem fácil. Ou você pode vir aqui em cima do capacitor, ó, mais para cima, ó, você pode vir em cima do capacitor e clicar nele, ó. Aí ele já mostrou para mim, ó, o C2702, aí, ó, C2702. Aí você clica no lado positivo do capacitor. E aí ele vai te mostrar a mesma coisa, ó. Tá vendo? Se você selecionar a linha, é mais fácil, tá? Você seleciona, por exemplo, a linha, ó, ele te mostra aí, ó. Mostra a linha também, beleza? Então, o que a gente vai fazer? O aparelho está conectado lá no carregador. Ali no carregador, ó, vou mostrar aqui para vocês. Na parte vermelha aí, ó, vocês ficam de olho, que às vezes ele dá um consumozinho ali, ó. Olhando. Vamos ver se vai aparecer. Vou desconectar o carregador. E aí vou conectar de volta. Bora ver. O consumo é muito baixo, tá, pessoal? Então, às vezes ele nem aparece ali. Mas agora ele estava aparecendo. Não apareceu nada. Bom, acho que não vai aparecer, não. Então, pessoal, não deu pra gente ver ali, não. Mas ele fica fazendo a busca, tá? Ele fica fazendo a busca do aparelho. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Deixa eu ver se o microscópio está aparecendo, tá? Então, a gente vai vir aqui, né? Nós já clicamos ali na linha. Nós já clicamos lá na linha, né? Aqui, ó. Então, tô vendo aqui que tem dois capacitores grandes, né? Ó, tem dois capacitores aqui. Quando eu passo o mouse em cima, ele aparece essa telinha, então fica meio chato. Mas tá aí, ó, tem dois capacitores grandes. Aí os dois outros grandes já faz parte da linha. Tá vendo? E a placa tá de assim, ó. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. Então, pessoal, a gente tem que virar. Vou virar a placa mais ou menos do jeito que tá aquela ali, só para vocês terem uma noção de onde que eu tô tocando, beleza? E aí a gente vai colocar o nosso multímetro na escala de voltagem. Pronto. Tá aí, nosso multímetro na escala de voltagem. Deixa eu ver se está aparecendo. Ah, não. Ah, eu vou colocar aqui em microscópio, só para o multímetro aparecer, senão vou ter que alterar ali o layout. Então tá aí, o multímetro na escala de voltagem. E aí a gente vai tocar na linha. No caso, tem os dois primeiros capacitores, ó. Os dois. E aí, no caso, seria aqueles dois lá que faz parte da linha. Então, eu vou tocar com a ponteira preta no terra da placa. E com a vermelha eu vou tocar aqui nesses dois capacitores e a gente vai ver se aparece alguma voltagem em algum momento. Do lado de cá. Ó, vocês estão vendo aí que dá uma leve busca, né? É do lado de cá, ó. O lado positivo dele é do lado de cá. Então eu vou tocar do lado de cá. Ó, vocês estão vendo aí, ó. Não chega nem. Ó, ele tá dando aí tá dando 15, 21 milivolts. Tá vendo? Ó? 10 milivolts. Então, praticamente, pessoal, se vocês for olhar pela teoria, não tem voltagem aí, tá? Não tem nenhuma voltagem aqui, ó. Praticamente, ó. Mas vocês estão vendo que ele está buscando, tá alterando, ó. Ele fica alterando. Vamos testar aqui outra saída. Então, vou pegar aqui outra saída desse componente, ó. Já testamos essas quatro aqui, ó. Essas quatro bobinas. Então, vou testar aqui uma outra. Ó, essa PP-GPU, essa aqui não vai aparecer, ó. No caso, seria esse capacitor aqui da beirada. No caso, seria aquele capacitor da beirada ali. Então, vamos ver. Deixa eu ver qual que é o lado positivo dele.
É este cá que é o positivo. Aqui não, creio que não vai aparecer nada. Ó, não aparece nada, tá vendo? Ó? Do lado de cá é terra, seria a mesma coisa, ó. Não aparece nada, e do lado de cá, também nada. Então, vocês viram? App GPU, tudo que for relacionado à GPU, não vai aparecer nada, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui e vamos procurar outra. Aqui embaixo tem outra. E a gente vai seguindo na sequência, tá vendo? É uma sequência, ó. A gente já fez esse aqui que é GPU. E agora a gente vai fazer esse outro aqui, ó. Seria PPSoC S1. Então você seleciona a linha e aqui no layout ele já mostrou aqui pra gente, ó. Ó, esse capacitor aqui da beirada, né, o segundo aqui perto do processador, ó, seria componente aí relacionado a essa linha. Então a gente vem testar nele, tá? Então a gente vem testar nele. Toca ali e vamos vir aqui, no caso seria esse daqui, ó. Caso você não consiga fazer o teste aqui no Teams, mas a gente está vendo porque vocês viram que o consumo ele fica ali em 30 miliamperes, né? Quando você fecha curto ali com o botão de power, ele vai a 30 miliamperes e zera, né? É um consumo muito rápido, dá um pico em 30 miliamperes e zera. Vocês viram que nem na Power Z no gráfico ela não apareceu. É um consumo muito rápido, tá? Então o que, que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar, colocar aqui o nosso osciloscópio. Vocês vão clicar aqui no osciloscópio, ó, em menu, nesse menu aqui, ó, no menu do trigger, tá? Menu horizontal. Clica aqui em menu, aqui em YT, isso é base de tempo, ó, você clica aqui, aí você desce ali em roll, modo roll, tá vendo? E ele vai ficar assim, ó. Ele tá cheio de interferência aí, porque a nossa ponteira aqui do nosso... Então, vocês vão pegar aqui, ó. Por exemplo, eu vou aterrar aqui na carcaça do aparelho, vou colocar aqui nessa blindagem. Aí, pessoal, ó, tá bem aterrado, né? Pronto, tá bem aterrado. Eu vou só descer a linha aqui um pouquinho para baixo. Aqui, ó. Aqui vocês descem a linha, aqui é o brilho. Então, vou descer a linha aqui, mais ou menos. Deixar bem aqui. Aqui em voltagem por divisão, eu sei que está embaçado aí, pessoal, para vocês verem, mas infelizmente a gente não consegue deixar a tela muito grande. Se eu deixar a tela muito grande, vocês não vão ver ali na parte do... Vou colocar aqui em bancada. Ah, sim, vou deixar aqui só para a gente regular. Então tá aí, eu não consigo deixar nítido, pessoal, porque essa câmera não foca bem, tá? Aqui é voltagem por divisão, ó. Ó, o máximo que eu consigo deixar é aí. Então tá aí. Então aqui, ó, é voltagem por divisão, tá em 1 volts, tá? Eu vou colocar aqui em 500, que é para vocês verem melhor. Ó, vou deixar em 500. Deixa em 500 milivolts, que é para vocês conseguirem ver o gráfico melhor, tá? Quanto menos voltagem, a linha vai ficar mais curtinha assim, ó. Quanto mais voltagem, no caso. Quanto menos voltagem, no caso, estava em 1 volt. Eu coloquei em 500, por exemplo, ela estava assim, o gráfico vai aparecer aqui, por exemplo, ela vai subir até aqui a linha em 1 volt. Aí se eu coloquei em 500, ela vai subir mais ou menos até aqui assim, ó, tá? Cada quadradinho desse aqui vai contar 500 milivolts. Então, se subir 2 quadradinhos, vai ser 1 volt, tá? Se eu tivesse aqui na escala de 1 volt e tivesse aqui nesse quadradinho, ele ia subir só um quadradinho só e já ia dar 1 volt. Como eu coloquei em 500, então para dar 1 volt eu tenho que subir 2 quadradinhos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos continuar testando aqui. E agora a gente vai usar aqui o osciloscópio, tá? Vocês estão vendo que isso aí passando na frente da linha, isso é interferência, tá? Não tem problema. Vou ver se está aparecendo para vocês, tá? Então agora vamos continuar aqui. A gente já testou até aqui. Vamos testar essa linha aqui, ó, 1.8 S2, 1.8 S4, né, no caso. Beleza, ele já marcou aqui pra gente. Faz linha, ó, 1.8 S4. Ele já mostrou aqui pra gente aonde passa essa linha. Então, nesses capacitores aqui, ó, a placa tá de assim, né? Então, a gente tá testando esse lado aqui da placa. Então, aqui, ó, perto dessa bobina, todos esses capacitores aqui das laterais aqui, pertencem a essa linha, né? Vou só ajeitar aqui. Pronto. Então, eu vou tocar nessa linha agora, vocês vão ver a atividade que vai ter nessa linha. Ó. Por exemplo, esses capacitores aqui, ó, lado de dentro deles, tá? No caso, eu vou tocar nesse aqui, porque são 1, 2, 3, 4. É 4 capacitores, né? Então, esses 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso tocar em qualquer um desses aqui. Eu vou tocar do lado de dentro deles, ó. Seguro a placa e vou tocar do lado de dentro, ó. Ó, vocês estão vendo aí o pulso, ó. Vou dar um stop aqui.
Pronto. Se eu tô com a minha, se eu tô com o meu, se eu tô aqui com o meu osciloscópio regulado a 500 milivolts, ele subiu aqui, ó, 500, 1 volt, 1.5 e 1.8, praticamente 1.8 volts, né? E de quanto que é a linha? A linha está dizendo aqui para mim que é de 1.8 volts, entendeu? Então eu tenho essa tensão de 1.8 volts aqui, ó. Eu estou tendo essa tensão de 1.8 volts, tá? Vocês estão vendo aqui, o gráfico está me mostrando que tem 1.8 volts. No multímetro, eu consegui ali medir alguns meros milivolts ali, né? 30 milivolts, 40 milivolts no máximo aí, 21 milivolts. Então, pelo multímetro, eu não consigo testar essa tensão aqui do jeito que está esse aparelho, porque ele dá um pico muito rápido e sobe e desce muito rápido. Nem na Power Z, que mostra aquele gráfico lá para mim, eu não consegui detectar esse consumo, né? Então, vocês viram aí? E aqui no osciloscópio eu já consegui pegar. Então, pessoal, essa aqui é uma das poucas vezes que você vai conseguir utilizar o osciloscópio realmente, né? Para fazer algum tipo de teste. Então, vou disparar aqui o osciloscópio de novo. Deixar ele aí trabalhando e vamos continuar medindo aqui. Vamos medir mais umas duas linhas e a gente vai pular direto para a linha que está com defeito, tá? Então, eu vou descer aqui. Ó, esse lado aqui dos indutores já acabou. Eu posso vir nessas outras linhas aqui, 1.8S2. Seleciono ela. E aqui ele marca para mim todas as linhas, né? Aqui perto do codec de áudio tem um componente, ó. Um capacitor grande, né? Então, eu vou testar nesse capacitor grande. Eu espero que esteja configurado certo aí para vocês verem, pessoal. Ó, isso é interferência, tá? Então, tem um capacitor aqui. Vou tocar nele, né? Que seria do lado de cá mesmo. Do lado de cá. Eu vou tocar no lado dele. Olha, tá dando a mesma coisa, ó. 1.8 volts, né? Por quê, ó? Deixa eu tocar de novo e dar pause. Pronto. Ó, vocês estão vendo ali, ó. Vocês estão vendo ó, que eu estou regulado aqui. Meu osciloscópio está regulado em 500 milivolts, tá? Então ele está subindo um quadradinho desse aqui é 500. Outro quadradinho é mais 500. Então daria 1000, né? Daria 1 volt. 1500 daria 1.5 volts. E está dando mais da metade aqui do outro. Então está dando 1.7 volts mais ou menos aproximado, tá? Eu vou colocar aqui agora para vocês. Vou deixar aqui em 1 volt. Aí, ó. Se eu tiver regulado em 1 volt, então ele subiu aqui um quadrado até aqui, já deu 1 volt. E ele subiu quase 2 quadradinhos aqui, então seria quase 2 volts, né? Então se desse um pouquinho, ó, então seria 1.7, 1.8 volts, tá? Então vocês estão vendo aí, pessoal, que tem voltagem, né? E aqui, ó, eles são a única coisa que faz diferença, por exemplo, 5 volts, ó. Ele não chega nem um quadradinho, não chega nem a preencher um quadradinho desse. Se eu colocar aqui em 200 milivolts, ó, tá? Então ele continua subindo lá para cima. Então com 200 milivolts eu não consigo ver o gráfico, porque ele esticou muito assim, ó, o gráfico, tá? Pegou o gráfico que era pequenininho e ele esticou todo ele assim, ó. Eu não consigo trabalhar com ele assim. Então vou deixar aqui em máximo, pelo menos em 500. Em 500 eu consigo, ó. Em 500 eu consigo trabalhar com ele e ver a voltagem realmente que está aparecendo ali, ó. Tá bom? Então eu vou disparar aqui o osciloscópio de novo, deixar ele trabalhando e a gente vai continuar medindo ali mais uma linha, pelo menos, para a gente pular para outra. 1.8 IO, vou selecionar a linha. E aqui ele já mostrou para mim também aonde que tá esses componentes dessa linha. Tá vendo aí, ó? 1.8 IO. Ah, aqui, ó. Perto desse componente aqui, que eu acho que é do PMU de câmera, não tenho certeza. Tem um capacitor bem aqui, ó. Ó, perto do PMU de câmera. Então tem um capacitor bem aqui. Então a gente vai vir testar ele. Tá bem para cá, ó. Seria esse capacitor aqui, ó. Então eu vou testar nele para ver se tem voltagem. Aí, ó, mesma coisa, ó, 1.8 volts, né? Aí, ó, mesma coisa. Tá vendo os pulsos que ele dá, ó? Ele é muito rápido, pessoal, os pulsos que dá, ó. Então por isso que com o multímetro a gente não consegue fazer a leitura, porque o multímetro não consegue ler isso aí tão rápido. Então vamos para outra. Esse 1.8 touch eu acho que eu não vou conseguir medir porque ele está do outro lado, debaixo da blindagem. Ó, tá vendo que o lado que a gente está medindo é esse lado de baixo aqui, ó, da placa, tá vendo? O lado de cima da placa, ele tá aqui, mas, deixa eu ver, dá pra gente medir no conector. Olha lá, ó. No primeiro pino do conector dá pra gente medir. Então vou colocar aqui, vou virar a placa, né? Onde que tá? Não é nem do conector. Esse pino aqui é do... Ele vem aqui no botão de power. De power não. Nem sei que conector aqui é esse. Aqui teria que ver. Não lembro mais o que vai conectado aqui. Eu sei que vai nesse primeiro pino aqui, ó, tá vendo? Então, vamos tocar nele.
E aqui já não tem, ó. Não tem o botão, não tem 1.8 volts. Por que que não tem? Porque isso aí é uma linha relacionada a touch. E o aparelho não está nem ligando. Como é que o aparelho vai funcionar no setor de touch se o aparelho não está nem ligando, né? Então não tem como. Vocês viram aí? Então vocês têm que ter mais ou menos a lógica. Ah, eu vou testar 1.8 câmera, 1.8 da câmera. Não vai ter 1.8 da câmera, porque o aparelho não está nem ligando. Beleza, pessoal? Eu vou voltar aqui. Aí eu vou clicar para a gente voltar lá no PMU de novo. Eu vou clicar naquele pad ali, ó. A gente vai regressando, né? No caso, eu tinha um filtro aqui, tá vendo? Eu cliquei do lado de cá do filtro, aqui no pino, tá vendo? Ele mostra para mim, ó, o pino do botão de touch, ó. 1.8 touch S2 com conector. Então eu vou clicar do lado de cá do filtro e a gente vai voltando para trás, ó. Olha lá, apareceu o botão, o pino lá do PMU, então eu vou clicar lá no pino do PMU que ele volta para mim lá onde eu estava analisando, ó. No caso era aqui, ó. Aí, 1.8 touch, tá? Então vamos testar aqui, pessoal. Eu sei que essa falha está relacionada a NAND, porque eu já achei a linha, tá? Então vou testar aqui 1.8 I/O NAND. Então temos aqui, cadê? Ó, esse aqui é o botão, é o conector de power, né? Conector aí da bateria, no caso, quer dizer. É o conector da bateria. Só tem que tomar cuidado para não tocar ali em fechar curto, né? Ó, porque agora eu tô colocando a plaquinha de baixo, porque essa parte de baixo ali tá exposta, né? Então a gente teria que testar. Ó, o conector da bateria tá aqui. E eu tô vendo que ali, ó, o conector da bateria tá lá em cima. Aí tem um componente bem aqui no cantinho, tá vendo? É um resistor, tá vendo? Os dois são resistores, só que esse aqui é menor. Do lado desse capacitor. Então tá bem na quina aqui da NAND. E onde que seria? Bem aqui, ó. Embaixo. E aí, como o componente está embaixo da resina, ó, coloquei na mesma posição que é para vocês não ficar perdido. Tá na mesma posição, mais ou menos, que está lá no esquema. Então ele está bem aqui no meio, ó, nesse meio aqui. Então eu não vou tirar a resina só para me testar nessa linha. Vou clicar do outro lado do resistor para ver se alimenta algum capacitor. Ah, alimenta aqui alguns capacitores, ó. E aqui, pessoal, tem um erro aqui no esquema, tá? Aqui está dizendo para mim que o lado positivo desse capacitor é do lado de cá, mas na verdade é do lado de lá, tá? Então fizeram aqui um erro, que tem um erro bem aqui nesse programa. Então tá aqui nesse capacitor grandão, né? Tem dois capacitores grandes somente desse lado aqui da memória, tá vendo? E eu vou testar nesse aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Aí vou colocar ali onde tá falando para mim que é, ó. Então tá dizendo para mim que o lado do capacitor que eu tenho que testar, onde tem que ter voltagem é aqui, ó. Só que aí você vem tocar, ó, na linha. Ó, e não tem nada, tá vendo? Não tem nada. É porque não é esse lado que é o do positivo do capacitor. Esse aqui é terra. No esquema ali tá desenhado errado. É do lado de lá, ó. Lá. Então tem voltagem. Tem 1.8, é 1.8? Essa linha. Deixa eu ver que voltagem que é. Ela tá dizendo aqui que é 1.2, né? Tá dizendo aqui que é 1.2 volts. Tá vindo mais de 1.2 volts ali, ó. Tá vindo 500, 1.5, tá vindo quase 1.8 volts. Por que que tá vindo quase 1.8 volts? Porque aqui, ó, tem uma resistência em série, uma outra resistência em série, tá vendo, ó? E aqui é 1.8 volts, mas aqui é 1. Aqui é 1.2 volts no caso, ó. E aqui é 1.8 volts, então ela vai pegar a voltagem maior, que seria dessa resistência aqui, ó, tá? Então por isso que está dando 1.8 volts, beleza? Talvez essa resistência aqui de 1.2 nem esteja aqui instalada na placa, tá? Então vamos clicar aqui do lado de cá e voltar lá no esquema elétrico, no PMU. Vamos voltar lá no PMU. Clicar lá no pad do PMU e ele vai voltar aqui no esquema para mim. Pronto. Voltou aqui no esquema. Vamos testar aqui a de 0.9 volts da NAND. Selecionei, ele já marcou aqui para mim e tá nesses capacitores grandes aqui. A mesma coisa, ó, o conector da bateria tá aqui atrás, ó. Aqui o conector da bateria, tá vendo? Ó, conector da bateria e o capacitor que a gente vai testar é esse aqui agora. Esses grandão. Então vamos lá. Vamos testar esse aqui no caso, ó. Esses rabiscos que tá aparecendo no osciloscópio é a interferência, tá? Eu vou tocar do lado de cá. Ó, tá tendo ali, ó. Tá tendo quase 2 volts, né? Nessa linha. E essa linha é de
Não, é 1 volt, né, no caso. Estou fazendo a leitura como se eu tivesse com a minha voltagem aqui em 1, mas está em 500, então tá correto, ó. Não tá dando nenhum volt direito, olha lá, ó. 1 volt praticamente, ó. 1 volt, tá? Beleza, então a de 0,9 tem de 1 volt, né, praticamente. A de 0,9 tem. Vou clicar lá na saída do PMU de novo para me regressar lá no esquema. Pronto. Beleza, vamos testar outra. Aqui é um outro buck, né? Vamos continuar testando. Esse aqui é de PP 0,6. Não sei o que lá. Beleza. Então tá aqui do lado do PMU, ó. Eu vou ter que virar do outro lado de novo essa placa. E aqui tem um, mas provavelmente está debaixo da resina. Esse aqui está debaixo da blindagem. E lá do lado do PMU mesmo, que eu vou ter que testar. Do lado do PMU. Que seria esse daqui assim, ó. Acho que é esse. E essa linha de quanto? 0,9? Não, é 0,6, né? 0,6 volts aqui do lado do PMU. Tem uma bobina de comprida, aí tem uma de atravessada assim, aí os dois capacitores na frente dela fazer esses dois aqui, ó. Às vezes, pessoal, a placa aqui tá de atravessada, né? Tá diferente, então às vezes você se perde aí, ó. Mas essa bobina aqui, né? Tem uma de comprido. A de comprido seria essa grandona aqui, ó. Aí tem essa aqui. Aí tem dois capacitores na frente dela, então seria aqui, ó. Tem a de comprido, aí tem essa aqui e esses dois capacitores. Então tá lá, ó. 500, o primeiro bloquinho, né? O primeiro quadradinho é de 500 e ele começou a entrar no segundo, então 600 milivolts aí, aproximadamente, né? 0,6 volts, tá? Então vamos ali de novo, caçar outra, atenção, PPCPU Core. Aí já mostrou aqui para mim que é nesses dois capacitores aqui, ó, próximo à CPU, né? Do lado do PMIC. Então seria esse daqui. Olha lá, PPCPU Core também tem, em torno de 600, 700 milivolts aí. Em torno de 700, né? E vocês estão vendo aqui, ó, que aqui no esquema está dizendo para mim que essa tensão é de 400 milivolts a 1 volts, né? Então tá correto, tá dando em torno de 700. Beleza? Será que eu deixei alguma tensão da... não, tá certo. Então tem uma tensão de 0,9, S1, beleza. Aqui próximo ao PMIC também, que seria esse primeiro aqui, ó. Tá aí, ó, quase 2 volts, né? Quase 1 volt, né? 0,9, ó. Praticamente 1 volt. Beleza? Vamos para a próxima. Só vocês ir clicando, pessoal. Vocês viram como essa a JCID tá boa? Então, beleza. Desse lado aqui seriam os bugs, né? Analisamos aqui todos esses bugs. Vamos ver aqui do lado de cá do PMIC. Do lado de cá também tem, tá, pessoal? Do lado de cima aqui a gente não analisou, tá vendo? Mas tem também, ó. Esses lados de cá também são saída, tá vendo? Aí, ó. PPDS, DCS1 de 0,6 a 800 milivolts. Tem uma aqui, outra aqui, ó, de 0,6 a mesma coisa, né? Tem outro aqui, ó, PPSD-RAM. Tá vendo? Tem vários, ó. PP1V2S4, beleza? São saídas, ó. Então, beleza. A gente testou todos ali. Vamos supor que a gente testou todos, né? Estou fazendo um atalho aqui para vocês. Tem que testar todos. Vamos testar aqui, ó. 3.3 USB. Essa aqui vai ter? Vai ter, porque eu tô com um cabo USB conectado. Então, eu vou selecionar essa linha. Nas HW também dá para fazer isso, ó. Só você selecionar o capacitor que você quer, ele vai mostrar para você nos HW. Então temos aqui esses dois aqui, ó. Seria esse daqui, ó. Esse daí seria de quanto? 3 volts, né? Então aqui eu tô com 500 milivolts. E essa linha é de 3 volts, então ela tá muito acima, né? Então vou aumentar aqui a voltagem por divisão, vou colocar aqui 1 volt, pelo menos, ó, para mim poder ver o gráfico ali, ó. Senão ele sai fora da tela. Então teria que subir, ó, ó lá, ó. Vou dar um stop. Então ele subiu 1 volt, 2 volts, 3 volts e na metade do outro, né? Então 3,3 volts, está correta a tensão. A outra seria 1,8 codec VA. Vou selecionar a linha S2 e tá aí, do lado do codec de áudio, né? Então do lado do codec de áudio tem um capacitorzinho ali, seria esse daqui, ó.
1.8, ó. Tá aí, ó. 1.8. Vamos seguindo. 2.6 NAND. Essa aqui, ó. Ah, não. É 0.7 VDD Low S2. Vamos ver essa aqui se tem. Beleza? Seria aqui, ó, do lado, ó. Esse primeiro capacitor aqui, ó. Olha lá, 0.6. Essa aqui tem, ó. Tá vendo, ó? É 0.7 no caso, né? Tá vendo aí, ó? Como eu tô com a escala aqui em 1 volt, então um quadradinho desse é 1 volt. Vou aumentar aqui para eu vou diminuir para 500. Aí, ó. E vou dar um stop. Então seria 500, 500, 700. E é o que tá dando lá, ó. É 700 milivolts, né? Essa linha não chega nem a ser 1 volt. Então 500, quase 700. Então tá ok. Vou diminuir aqui de novo para 1 volt. Aí, 1 volt, beleza. Então qual que seria a próxima? PP2G6, NAND. Selecionei a linha e ele já marcou aqui para mim. Então seria do outro lado agora, né? Do lado aqui que eu estou testando, não tem nenhuma. Então tem que virar a placa do outro lado. Seria aqui em volta da NAND. Eu vou virar a placa do lado de lá. Tem que colocar alguma coisa embaixo, tá, pessoal? Aqui, ó. Coloquei essa plaquinha para não deixar relar, por exemplo, ó, esses conectores aqui, ó. São condutivos, né? Então se você tocar do lado de lá, ó, e encostar, você vai fechar o outro curto, né? Então deixa assim. Beleza? Eu vou tentar colocar na mesma posição que tá lá a placa para vocês não ficar com dúvida. Tá mais ou menos na mesma posição, ó. Então seria esse capacitor aqui da lateral, tá vendo? Esse daqui da lateral, tá? Então vou tocar em qualquer um desses dois aqui, ó. Do lado de cá seria terra. Aí, ó, é terra. E do lado de cá teria que ter 2.6 volts aproximadamente. Opa, temos um negócio aqui, ó. Ele tem voltagem, ele tá aparecendo voltagem ali. Vou dar um stop. Tá aparecendo voltagem, mas ó, vocês estão vendo aí que tá aparecendo a voltagem? Ó, tô com a minha escala aqui, vou até aumentar aqui o osciloscópio. Ó, essa linha tem que ter 2.6 volts. Se eu tô configurando aqui com 1 volt, então 2.6 seria esse primeiro quadrado inteirinho, esse segundo inteirinho e a metade do outro quase.